Nesse vídeo você vai aprender como desmontar um ferro de passar e também vou mostrar como que consertei o meu ferro que estava com defeito. Liga, mas não esquenta. Olá pessoal, meu ferro de passar parou de funcionar e claro, eu decidi arrumar eu mesmo. O meu ferro de passar é esse daqui, da marca Electrolux, e aqui na etiqueta dá para ver o modelo dele. É o modelo SIV11. Mesmo se o seu ferro não for exatamente esse mesmo modelo, eu acredito que esse vídeo pode ajudá-lo, pois pelo que eu andei vendo, a maioria dos ferros são bastante parecidos. Antes de desmontar, vou mostrar aqui o defeito que o meu ferro de passar apresenta. Ao ligar ele na tomada, ele acende a luz vermelha aqui na frente, mas ele não está esquentando nada, ou seja, não está funcionando, não importa quanto tempo eu deixo ele aqui ligado. Então vamos tirá-lo da tomada e vamos abri-lo para analisá-lo. Para abrir, a primeira coisa que me deparei foi com esse parafuso em formato de Y, que eu nunca tinha visto antes na minha vida. É como se fosse uma estrela de 3 pontas. Depois eu fui vendo que vários ferros possuem esse mesmo tipo de parafuso. Eu pensei em comprar essa chave, mas só achei na internet. E como eu só vou usar uma vez para desmontar meu ferro e iria demorar no mínimo alguns dias para chegar, eu optei por tentar uma gambiarra mesmo. A melhor e mais fácil gambiarra que funcionou foi usar uma chave de fenda fininha, forçando a cabeça do parafuso. Logo, se você tem uma chave de fenda como essa daqui, se você forçar um pouco, você consegue encaixá-la e remover esse parafuso sem muitas dificuldades. Depois o parafuso vai ficar inutilizável, porque vai espanar o seu encaixe. Mas para mim não importa, depois eu vou colocar um outro parafuso comum no lugar, ou Phillips ou Fenda. Depois de tirar esse parafuso com muito jeitinho, é possível tirar essa tampa aqui. É um pouquinho chato e já dá para perceber que esses ferros foram feitos para não ser aberto. Os fabricantes não querem que a gente conserte nossos equipamentos. Eles querem que depois que quebrou a gente compre um novo. Enfim, depois de tirar essa tampa, eu confesso que eu precisei olhar na internet algumas dicas de como abrir o ferro, pois eu estava sem muita noção. Eu vi então que é necessário tirar essas tampinhas dos botões para ter acesso aos outros parafusos. Aqui eu já consegui tirar as duas tampinhas com a ajuda de uma chave de fenda e tem um parafuso aqui debaixo. Depois tem essa outra tampinha que também dá trabalho para tirar. Debaixo dela tem mais um parafuso. Após tirar esses dois parafusos, você consegue desmontar mais uma parte do ferro. Mas não é tão fácil assim, pois há várias travinhas internas. Para desencaixar essa parte do ferro, eu precisei de duas chaves de fenda e tentar algumas vezes, só aí eu consegui tirar. Aqui dentro dela já dá para ver que tem uma plaquinha dos LEDs que indica o estado do ferro. E não estamos nem na metade, tem mais parafuso aqui para tirar, para remover a próxima parte do ferro de passar. Agora já está visível vários parafusos, é tudo parafuso chave Phillips, mas eu precisei de duas chaves, uma Phillips pequena e uma maior. Vamos tirar todos eles para poder desmontar o resto do ferro de passar. Após tirar eles, vai ficar solta mais essa parte de cima. Mas também será necessário arrancar a chave seletora de temperatura, essa aqui que gira. Atenção que quando você arrancar ela, puxando com a mão com uma chave de fenda mesmo, vai ter uma pecinha cilíndrica e uma mola que fica dentro de um furinho. Guarde-as bem para não perder e colocar de novo na hora de montar. Aliás, enquanto desmontamos, várias borrachinhas e anéis de vedação caem. Preste atenção para guardar todas essas peças e colocarem elas de volta no mesmo lugar na hora da montagem. Essa parte final eu descobri que sai essa parte azul com branca juntas. Elas estão muito bem encaixadas, pois elas formam um tanque de água que enchemos para usar o ferro na função a vapor. Mas não tem problema, pois não precisamos separar uma da outra. Então, desmontamos aqui, conforme estou fazendo. Eu contei com o auxílio de uma chave de fenda para desmontar aqui. Essa parte do tanque azul e branca é o tanque de água. Talvez o seu seja de outra cor, mas enfim. E por último, a gente tem que desmontar apenas essa parte plástica da parte metálica. Aqui são só mais 3 parafusos.
Depois que desmontamos, vão cair esses tubos de porcelana que fazem a separação do plástico e do ferro. Guardem bem esses tubinhos para na hora de montar de volta. Eles são muito importantes. E bom, pessoal, nosso ferro está praticamente todo desmontado agora. Achei legal que o ferro é como uma resistência variável completa. Seu circuito eletrônico é muito mais simples do que eu pensava. E bom, pessoal, eu peguei o multímetro e liguei o ferro na tomada para descobrir o defeito. E para minha surpresa, o ferro começou a funcionar, sem eu fazer absolutamente nada. Mas eu tenho uma teoria para isso. Eu observei que toda vez que giramos essa chave seletora do ferro, além de ser uma resistência giratória, ela também funciona como um relézinho. Possui um contato comum e 2 contatos. Ao girar no meio do percurso, ele troca entre um contato para o outro, e se o ferro estiver ligado, vai gerar um estralo e uma faísca. Isso é normal, isso é apenas um fenômeno da eletricidade. Para isso não ocorrer e evitar o desgaste, o certo seria escolher a temperatura antes mesmo de ligar o ferro de passar. Mas enfim, essas faíscas causam desgastes no contato e vai chegar uma hora que vai começar a dar mau contato e o ferro não vai mais esquentar. E para resolver, eu lixei bem esses contatos, primeiro com uma chave de fenda, mas depois eu peguei uma lixa d'água mesmo e lixei bem melhor. E pronto, foi assim que eu resolvi o meu defeito. Assistindo outros vídeos depois, eu vi que tem um fusível térmico que fica dentro de um tubo isolador que também queima bastante. Talvez o defeito do seu ferro seja esse fusível que queimou, mas o defeito também pode ser o mesmo que o meu. E também pode ser que seu defeito seja outro, né? Bom, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se inscreva e deixe seu like ou comentário para ajudar o canal. Obrigado e até mais.